são às 11 horas, sendo que na terça-feira a palestra é mais direcionada para dependentes químicos. Nas quartas-feiras, a palestra na quarta-feira a palestra é às 14 horas, no sábado às 17h10 e no domingo também agora às 10 horas da manhã. E tem também a evangelização infantil para aqueles que quiserem trazer as crianças no domingo de manhã. Nós temos também os trabalhos voltados para a assistência social. Tá? Então, a cada 15 dias, cada 15 dias, nos sábados, tem o lanche, né, que é distribuído, café com leite e pão para os desabrigados. Quem quiser ajudar e puder, nós ficaremos gratos. Né? Temos também as cestas básicas que são distribuídas às pessoas carentes. Isso é feito no segundo sábado, né, de cada mês, no período da manhã. Então, aqueles que puderem também ajudar com óleo, feijão, leite em pó, molho, macarrão, café e açúcar. Tá? Então, quem puder ajudar, ficaremos com o quilinho, nós ficaremos imensamente gratos. Bom, eu acho que os avisos são esses gerais, assim, os avisos gerais são esses. Nós vamos então fazer a prece inicial. A palestra de hoje vai ser feita pelo nosso irmão Caetano, é do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, né, do Espírito Emmanuel. E a palestra vai falar sobre o tema Avancemos. Vamos então cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e vamos fazer a nossa prece. Pai, de amor e bondade, aqui nos encontramos novamente, em busca de aprendizado, em busca de diretrizes que nos orientem a nossa caminhada. Agradeçamos aos amigos da espiritualidade, que aqui já se encontram e que nos preparam tão cuidadosamente o ambiente, para que possamos, ao adentrá-los, sentirmos a paz e o conforto necessários ao nosso coração cansado das lutas do dia a dia. Que a luz do Divino Mestre aqueça nossos corações, para que possamos sair daqui revigorados nas nossas forças e confiantes no amparo que recebemos hoje e sempre dos nossos amigos espirituais. E vamos pedir a Deus que ilumine o nosso irmão Caetano, para que ele possa desenvolver da melhor maneira possível o tema de hoje. Que assim seja. Que assim seja, né? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja em todos os corações aqui presentes. Um pouquinho de frio hoje, né? Tá ótimo, né? Vamos abraçando também carinhosamente, fraternalmente, nossos irmãos que acompanham pela internet, que eles possam receber todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todas as nossas vibrações de amor, né? Bem, hoje o convite para que possamos refletir sobre uma mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva. O tema é Avancemos. E esse tema, Emmanuel retirou de um trechinho lá da carta de Paulo à comunidade de Filipe, aos filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13 e 14. Dizia Paulo na sua carta: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, quando escreveu essa carta ao pessoal essa comunidade, aos filipenses, lá em Filipe, ele estava preso, né? Estava preso nos cárceres romanos. E conta-nos, né, os historiadores, que mesmo quando estava no cárcere, ele pregava para os pretorianos, né?
continuava o seu apostolado. Aí Emmanuel vai tecer os seus comentários na seguinte direção. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação efetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece o roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Bela mensagem, né? E aí nós vamos tentar agora tecer alguns comentários com a ajuda de outros irmãos que sempre nos ajudam. Vamos tentar ampliar um pouco o entendimento dessa mensagem, desse convite que Emmanuel nos faz a reflexão nessa noite de hoje. Paulo escreveu isso, vocês sabem que Paulo foi perseguidor dos cristãos quando era doutor da lei, né? Todos sabem que Paulo era um grande doutor da lei, a lei judaica, e perseguiu, e acabou naquele episódio do desencarne de Estevão, tão bem narrado por Emmanuel também. Era isso que ele se referia quando esse sentimento íntimo dominava Paulo quando ele escreveu essa carta, porque ele sabia do seu passado, mas ele ao mesmo tempo dizia que o passado não o prendia, porque o futuro todo estava à sua frente. E ele agora, seguro com Jesus, seguia adiante, tentando realmente não se voltar mais para o passado. Esse convite, essa lembrança de Paulo nos remete sempre, e a mensagem também nos faz esse convite, nos alertando que avançar, qual é o significado de avançar? Avançar é vencer a inércia, não é isso? Isso significa que nós conseguimos já um patamar de experiências e precisamos prosseguir. Isso nos remete lá ao capítulo 1, gostaria que vocês fossem comigo, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele começa justamente nos lembrando isso, das 3 revelações. Nos lembrando que a vida é cíclica. Primeiro no plano macro,
que lá nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele tece as considerações sobre as 3 revelações, ele estava no plano macro, a nossa escola, a nossa mãe terra, desses alunos que estão aqui estagiando nessa escola. A primeira revelação foi Moisés. Quando a humanidade estava pronta, Moisés veio com seus ensinamentos, ensinando que existia um Deus único, que o Deus era único, e nos trazia os 10 mandamentos, não é verdade? Passou-se alguns séculos, Jesus foi enviado, e ele veio trazendo, acrescentando mais a mensagem, já que nós tínhamos fechado um ciclo e iniciado outro, e precisavam de novos ensinamentos. Ele dizia que além de Deus ser único, era todo misericordioso. Vocês lembram que o Deus de Moisés era irado, até severo demais, não é isso? Jesus não vinha trazer dizendo: o Pai é amoroso, é misericordioso, e todos vocês são filhos desse mesmo Pai, portanto são todos irmãos, e como tal, todos vós devei-vos amarmos como irmãos. Passou-se mais um tempo, quase alguns séculos, 2000 anos, vêm os Espíritos, cumprindo a promessa de Jesus, que ele retornava à pátria espiritual, mas que no prazo determinado, o Pai iria mandar o Consolador, ou seja, um novo mestre, uma nova orientação com uma nova mensagem, dizendo, complementando a mensagem de Jesus: olha, tudo aquilo que eu disse para vocês, agora os meus irmãos, os meus mensageiros, vos trazem a chave para a compreensão, nos dizendo que a vida era muito mais do que nós podíamos perceber. Isso aconteceu no nível macro, em 3 ciclos diferentes. Obedecendo o quê? A uma lei do progresso. É a lei do progresso que está em atividade, não é? Quando os alunos atingem um certo nível, a escola tem que promovê-los, não é isso? Isso obedece, está lá no capítulo 8 do livro dos Espíritos, a lei do progresso. Eu gostaria até da gente ler, porque a gente também pode, como Kardec, se perguntar: por que os Espíritos não trouxeram a mensagem já completa desde os tempos primeiros, né? Por que Moisés, que é o primeiro grande emissário, não pôde trazer tudo? Aí os Espíritos respondem: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinam muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Então, esclarecendo por que as coisas, cada coisa tem que ser a seu tempo. E nós, que somos os alunos, estagiando nesse educandário chamado Planeta Terra, querida Mãe Terra, estamos também sujeitos a esses cíclicos evolutivos. Nós, o nosso microcosmo, cada um de nós é um universo, não é isso? Então nós também estamos sujeitos a esses ciclos evolutivos. E é por isso que somos sempre, às vezes, lembrados que precisamos avançar. Não é isso? E aí, aqui nesse mesmo livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o maior obstáculo para a evolução, para conseguirmos avançar? Eles disseram 2 coisas muito simples: o orgulho e o egoísmo. Né? E os nossos irmãos espirituais vêm nos alertando, em todas as comunicações que recebemos, eles sempre nos alertam para esses dois perigos, né? Que é o orgulho e o egoísmo. São 2 qualidades que nós trazemos ainda, resquício da nossa passagem pelos mundos inferiores, né? Onde a disputa pela sobrevivência e pelo espaço é muito mais acirrada, né? E por que então, agora, os irmãos, depois de 2000 anos, resgatando Paulo, lá no convite aos Filipenses, por que agora os Espíritos também nos convidam para vencermos a inércia,
a inépcia, sairmos do lugar. Estamos no século 20, 21. A mensagem que Jesus plantou começa a florescer nos corações, não é isso? Os irmãos espirituais nos alertaram que existe muito mais. Por quê? Porque essa preocupação dos nossos mestres siderais de nos alertar para a necessidade de avançarmos, sempre. Porque a tarefa de evoluir, meus irmãos, é nossa, é individual, é intransferível. Ninguém pode transferir ou colocar nos ombros de outro essa tarefa de evoluir, de avançar. Ela é intransferível. O aprendizado nos pertence. Quer dizer, a busca de conhecimento incessante é uma tarefa que é inerente ao ser humano, porque ele nasceu para progredir. Vamos resgatar, vamos lembrar que nascemos simples e ignorantes, né? Fomos criados simples e ignorantes, justamente para isso, para conquistarmos conhecimento. E acompanhando os ciclos evolutivos das nossas casas, das nossas moradas, nós acompanharmos e vamos adquirindo experiência cada vez mais e aumentando as nossas possibilidades, não só de pensarmos, mas de criarmos. Cabe-nos estudar e servir, lutar e enriquecer-nos de luz, tanto na terra como na vida espiritual. Por isso que eles fazem o convite. Porque essa tarefa de avançar e estar sempre preocupado em aprender e adquirir conhecimento é uma tarefa não só restrita quando estamos encarnados, mas também quando retornamos à pátria espiritual. Ou seja, estaremos aprendendo sempre. É por isso que eles fazem esse convite para nós, sempre que podem, nos alertando. Muito bem, mas concordamos com tudo isso, mas qual é o caminho? Como avançar? Essa é a pergunta que nós nos fazemos muitas vezes, né? Como avançar? Aí novamente recorremos aos irmãos espirituais e eles nos dizem: reforma íntima. Conhecer, e aí nós perguntamos, reforma íntima? Tá, mas o que vem a ser reforma íntima? E para compreendermos essa necessidade de avançarmos, de que temos que fazer reforma íntima, nós temos que nos tornarmos um ser consciente. Consciente de quê? Da nossa condição. É por isso que os irmãos, Deus, nosso Pai, e os nossos maiores que governam nossos destinos, estão sempre enviando os mestres, os emissários, para despertar a nossa consciência, para que nós finalmente tomemos consciência de quem realmente somos. Essa é uma proposta de o ser consciente. E quem vai desenvolver muito bem isso é Joana de Ângeles, que escreveu um livro justamente com esse título, O Ser Consciente, psicografado pelo glorioso e sempre animado Divaldo Pereira Franco, o incansável Divaldo Pereira Franco. E aqui no início, ela vai tecer esse comentário, já no início, na entrada do seu livro, ela vai fazer um pronunciamento que eu acho fundamental, para a gente entender o que é ser consciente. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Olha o detalhe, aceitando-se como é. Ou seja, tornar-se consciente de que somos frutos de um processo evolutivo. Né? Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deterioração. Para isso, não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Está vendo? Isso é o que se espera do ser que está despertando, começando a conhecer-se, a tomar consciência da sua realidade. Por que que ele está aqui? Esse é um primeiro trabalho que nós temos que fazer, não é isso? E ela prossegue num outro trechinho, dizendo o seguinte: o ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso,
todavia sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser, e ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. Então ainda estamos nessa coisa de nos descobrirmos, de autoconhecer, seguindo o conselho de um filósofo antigo, Sócrates, que dizia: conhece a ti mesmo. É o mesmo convite que Joana de Ângeles está fazendo aqui nesse trabalho. Tudo isso, se conhecendo, se autodescobrindo, sem se acusar de nada, sem se achar pecador de nada, mas apenas um ser em evolução, a gente está pronto para promover o quê? Para avançar, cairmos na reforma íntima. E na reforma íntima, o que vem a ser reforma íntima? Aí nós vamos nos socorrer de outra irmã que escreve sobre isso, nos alertando da necessidade sim de fazermos nossa reforma íntima, de trabalharmos sempre a nossa renovação, mas corroborando Joana de Ângeles, sem martírio, sem aflição. Porque o Espiritismo às vezes, e é bom a gente lembrar isso, por que é interessante a gente resgatar isso? Porque o Espiritismo às vezes é acusado de fazer apologia do sofrimento, não é verdade? Que nós espíritas gostamos. A gente hoje sabe, estamos esclarecidos, que o sofrimento é consequência dos nossos atos, das nossas ações, ações não muito condizentes com uma lei universal, com as leis cósmicas estabelecidas por Deus. É só isso, não é verdade? E que estamos aqui para reparar. É nesse caminho que a irmã Hermance Dufault, no seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, que eu recomendo, também vai fazer algumas observações interessantes para nós, que eu acho que a gente deve compartilhar nessa noite. Por exemplo, olha o que ela diz: reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos, e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Porque qual é o nosso objetivo? Não é sermos felizes? Todos nós não trabalhamos para sermos felizes e realizados. É isso? Então, ela nos propõe aqui. Mas essa reforma íntima, ela tem que ser feita amando a si mesmo, gostando de si mesmo, não é isso? Por quê? Porque senão ela não é efetiva. Ela é toda cheia de culpas, né? De rancores, de sentimentos negativos, não é verdade? Não é uma felicidade que liberta. E nós temos que tomar cuidado porque tivemos séculos e séculos sendo bombardeados e educados em outra direção, não é isso? Com outras. Hoje, os irmãos vêm retificar carinhosamente aquela mensagem dada. Por quê? Porque nós estamos em outro momento, não é isso? Matar o homem velho, extinguir sombras, vencer o passado. Olha só, Paulo venceu o passado, não é isso? Ele não falou na sua mensagem que vencer o passado e que caminhava para frente? Expressões que comumente são usadas para o processo da mudança interior. Contudo, todos sabemos, à luz dos princípios universais das leis naturais, que não existe morte ou extinção, e sim transformação. O outro cientista diz que tudo se transforma, não é isso? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. Uma outra proposta também, uma proposta que nos convida, sim, a avançarmos consciente de nós mesmos e com amor por nós mesmos. E, consequentemente, nós vamos ter amor para o nosso semelhante, porque é um igual, não é isso? E aí nós vamos compreender Jesus, né, em sua plenitude. Porque Jesus era um dos maiores psicólogos do mundo, e ele justamente trouxe a mensagem. E para fechar tudo isso, para nos guiar numa direção segura,
nesse sentido, da descoberta de nós mesmos, de promover uma nossa reforma íntima, e assim vencermos a inércia sempre, nos colocando a serviço do bem, em ação para ajudar a humanidade a também colaborar no progresso da nossa casa, do nosso mundo, nós temos o código maior, que é o Evangelho de Jesus. Se você pegar o Evangelho de Jesus, todo ele, todas as máximas que ali estão delineadas, elas têm esse propósito, é de nos esclarecer, de mexer conosco, nos colocar em movimento, tirar o nosso mental daquelas velhas concepções do passado, ventilar o nosso mental e as nossas concepções para abrir a nossa mente, o nosso coração para mensagens novas, com o objetivo de renovar, de tirar esse pó, né, que já não serve mais, de tirar essa máscara que já não tem mais utilidade nenhuma para nós. E aqui nós lembramos, como isso é uma coisa natural, que todos nós temos, nós somos impelidos, porque é uma lei do progresso, até os poetas populares, nas suas canções, dizem isso. Belchior, que é um cearense, né, todos conhecem, dizia isso, que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Olha aí, a mesma coisa que Paulo dizia. Aquele passado é só uma referência, né? Eu não tenho que ficar preso no meu passado, eu tenho que avançar. Porque o passado é uma roupa, uma velha roupa colorida que não me serve mais. Edgar Allan Poe, que era um poeta americano, atormentadíssimo, que conversava com seu Passo Preto, exatamente, ele perguntava ao Passo Preto, perante a vida, né, o que faço, Passo Preto? E o Passo Preto respondia para ele, o passado nunca mais, avance lá para frente. Quantos exemplos, né? Raul Seixas, vamos recuperar um outro bastante conhecido. Também naquela música, Tente Outra Vez, dizia que nós tínhamos duas pernas para cruzar a ponte e que não adiantava a gente parar porque a cabeça não ia aguentar, não é isso que ele falava? Não pense que a cabeça aguente se você parar. Não aguenta, meus irmãos. Chega uma hora que o progresso, a lei do progresso interna, essa que está dentro de nós, esse Deus interno que pulsa dentro de nossos corações, dentro do nosso ser, ele começa a vibrar e exigir que você saia do lugar. Então, o convite que Emmanuel nos faz, com o eco de Paulo, há mais de 2000 anos, é que avancemos. Mas avancemos com consciência. Isso, lembrando Joana de Ângeles. E que mais? Avancemos com consciência de nós mesmos e de onde queremos chegar, já orientados pelos nossos irmãos espirituais, pela revelação kardeciana, que a vida sempre continua, que não existe morte, que nós só somos seres imortais. E que caminhamos, não para o céu, não para o inferno, nem para o purgatório, mas sim caminhamos para os braços do nosso Criador, para nos fundirmos com Ele e sermos co-criadores com Deus. Isso, o nosso Pai Criador. Essa é a mensagem que Jesus nos trouxe. E mais ainda, com a irmã se vem nos lembrar que essa tarefa tem que ser feita em solidariedade, em conjunto com todos os nossos irmãos em humanidade, porque assim, a casa, a nossa querida Mãe Terra, que também vai dar um salto quântico nesse fim de ciclo, né, vai sair dessa condição de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, para que nós também caminhemos com a nossa querida Mãe Terra, sejamos espíritos também regenerados, né? Prontos para receber novas mensagens e avançar cada vez mais. E um dia, no futuro, nós vamos voltar ao passado, sim. Vamos voltar ao passado, não para resgatar o nosso passado, mas para ajudar irmãos nossos que ficaram na retaguarda e que merecem todo o nosso carinho e todo o nosso amor, como Jesus fez conosco, que desceu dos páramos celestes e veio em persona nos trazer a boa nova. Esse é o convite amoroso que os irmãos espirituais estão fazendo todos os dias, quando nós abrimos uma página do Evangelho e lemos os ensinamentos de Jesus. Avancemos sempre. Não vamos deixar que a inércia tome conta do nosso ser. Que a paz fique com todos.
Graças a Deus. Bom, então, nós vamos agora abrir uns 5 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta a fazer para o nosso irmão a respeito do tema. É um tema tão propício a esse momento que todos nós estamos vivenciando, né? Momentos de dificuldade, onde parece que tudo é contrário à nossa própria vontade de paz, de harmonia, né? Mas acontece que agora mesmo eles mostraram uma imagem como se nós estivéssemos rompendo o invólucro que nos cerceia a caminhada, a visão. Então, abre esse invólucro, sai de dentro dessa coisa que te impede o avanço. É isso que eles nos pedem, né? Para que a gente possa caminhar livremente, sem temor, sem medo, sem culpa. Fizemos coisas erradas, naturalmente. Nós éramos ignorantes, agora já não somos tanto. Somos só um pouquinho. Já avançamos um pouco. Já avançamos um pouco. Então, vamos caminhando. Se o progresso é uma lei, nós temos que dar cumprimento a isso, não é? É isso. Exatamente. E como aconselhou Emmanuel, não permitir que essas coisas que ele enumerou aqui, a incompreensão, a calúnia, o desespero, o abandono, nos trave a caminhada. Não, vamos seguir sempre adiante. Cada vez mais. Mais alguém? Mais alguém? O frio travou-se. Travou também. Ninguém quer perguntar mais nada? Podem comentar à vontade, é livre. Muito bem, Caetano, você foi muito feliz aí, deu para entender muito bem. Você foi bem envolvido aí hoje. E é um problema que nós sabemos, que o homem carece justamente daquele espírito de simplicidade, de humildade, que Jesus não se cansava de falar, né? Nós estamos longe realmente daquela alma, né? Tanto é que todas as grandes lições que o mestre passou, os doutores da lei passaram direto, lotado, como nós falamos. Caía direitinho nas pessoas simples de coração, que captavam a mensagem com profundidade, né? E os doutores da lei não estavam aptos para entender isso, porque eles não queriam, eles achavam que eram autossuficientes e que aquele carpinteiro que veio lá de Jerusalém, lá do fundo, né? Ele não sabia, não era aquilo que eles queriam, né? Orgulho e egoísmo. Então, aí onde você estava chegando aí. Então é isso. Então aquele homem que veio com simplicidade, deu a mensagem, ele tinha todos os poderes do mundo, porque ele foi o construtor do mundo, e ele, no entanto, não se rebelou, aceitou humildemente tudo aquilo que fizeram contra ele. E o próprio Paulo acabou reconhecendo, que também como um grande doutor da lei, né, ele conhecia tudo, mas não aceitava a humildade, aquela simplicidade do Cristo. Quando ele caiu nele, aí ele foi o grande defensor do cristianismo, graças a eles nós estamos aí falando sobre isso hoje, né? Exatamente. Mas então, os humildes é que devem, vão progredir mais, né? A sabedoria é muito importante, mas sem a humildade, sem o amor, nada feito, né? Exatamente. Muito bem. E é só um adendo, é evidente que nós estamos falando aqui no progresso moral, porque o progresso técnico, o progresso intelectual, ele sempre caminha na frente, a moral vem atrás, né? E essas duas forças têm que caminhar juntas para que possamos harmonizar os mundos. São duas forças que harmonizam os mundos, né? São as duas asinhas, né, que a gente tem que ter, a da moral e a intelectual. Só lembrando, acho que todo mundo aqui sabe, vamos lembrar novamente, que nunca é bom esquecer que a Terra realmente está finalizando um ciclo, né? Todos sabem disso, e que será realmente levada à condição de um mundo em uma outra condição mais feliz, né? E que todos nós estamos convidados. Isso. E todos nós estamos convidados a continuar nesse mundo, né, nessa nova terra, desde que estejamos afinizados com essa nova
harmonia, com essa nova energia que deve reinar no planeta, né? E o convite está sendo feito a todo instante. Os irmãos estão aí convidando, porque realmente o Pai, como amoroso que é, não quer realmente o máximo de filhos seus colaborando com a humanidade terrícola, né? Mais alguma pergunta? Ninguém? Vocês estão desanimados. Uma colocação? Hoje. Ah lá, Nelsinho. Já temos mais Boa noite. minutinhos. Então seria mais ou menos como houve, como você disse que haverá um fim de um ciclo e começo de outro, né? Se encerrando. Então seria como houve em Capela um expurgo dos cidadãos que continuaram permanecendo mal, foram mandados para cá, para a terra. Se aconteceu o mesmo que aconteceu lá em Capela, o mesmo aqui? Eu acho que os irmãos estão familiarizados com essa história, para aqueles que não conhecem, os capelinos, né? Capela era um planeta da constelação do Cocheiro, e que chegou no mesmo nível que nós estamos atingindo agora, há um tempo atrás, um pouquinho tempo atrás, aí. E foi feita essa seleção, que o Cristo nos alertou que seria feita, o joio do trigo, ia separar o joio do trigo e tal. E os irmãos vieram colaborar na evolução do planeta Terra, que naquela época estava iniciando o seu processo evolutivo, né? Recebendo espíritos com um pouco mais de discernimento e um pouco mais de capacidade, né? Intelectual e produtiva e tal. Então esses irmãos foram convidados por Jesus, o Mestre, né? Porque ele é o governador do nosso planeta, querido planeta azul, foram convidados amavelmente a colaborar na evolução desse planeta, né? Já que eles tinham tanto já a oferecer em termos de técnica e até moral, né? Por que não? Se bem que eles estavam como nós, no mesmo nível. Sim, então esse é o mesmo processo. A lei é para todos, né? A lei, todos os mundos, como nós, passa por esses estágios evolutivos até depois, consumada o seu objetivo, são realmente refeitos e a matéria sempre se renova, né? Lembrando também que, segundo algumas informações espirituais, o expurgo já começou há mais ou menos 50, 80 anos, esse expurgo já começou a ser feito. Então não é uma coisa que vai começar, ele é muito gradativo, demorado, longo, e já começou. Tanto é que a gente tem visto o cataclisma, Sim, sim. Isso, tudo, a natureza não dá saltos. Então, todos os processos planejados pelos nossos maiores administradores siderais, eles são planejados na escala cósmica, né? Então, todos esses movimentos, eles já estão em andamento, a gente tem notícia que já está em andamento, e o seu final só eles sabem, né? Mas nós estamos em pleno movimento, é por isso que o convite é bem propício, e nós temos que realmente... não correr, mas buscar realmente conhecer essas coisas, conhecer as coisas do Espírito, para estarmos tranquilos, como Joana de Anjos coloca, com a Mãe do Fogo, com Emmanuel. nada mais é do que a própria regeneração, né? Isso. Vamos regenerar, vamos nos renovar. Transformando, não é verdade? Nos preparando para essas novas realidades, não é verdade? Isso. É um fim de ciclo. Por isso nós somos os trabalhadores da última hora, né? Não tem mais tempo. É. Não é agora ou... Ninguém pode ficar em cima do mundo. E sempre vamos lembrar que é um convite amoroso dos nossos irmãos maiores. Não é nenhuma imposição. Eles nos convidam para nos esclarecer. Olha, nós estamos aqui com vocês, estamos mais próximos do que nunca, autorizados pelos administradores siderais, autorizados pelo governador do planeta Jesus e pelo Pai amoroso, que ama vocês e quer que vocês progridam. Não é isso? Esse é um convite amoroso que está sendo feito, né? Estamos perto de vocês, cada vez mais próximos de vocês. É esse então, Exatamente. o convite está feito e basta que a gente aceite esse convite amoroso e assim, né, nos tornarmos cada vez mais felizes, que é por isso que nós estamos aqui, para sermos felizes. Muito bem. Então, Muito obrigado a todos. nós vamos encerrando nesse momento essa parte da palestra, dos nossos trabalhos de hoje, essa parte, né? O nosso irmão vai continuar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar depois, né? Tem gente que às vezes tem vergonha, né, de perguntar, e se quiser perguntar depois só para ele vai continuar.
E no momento nós vamos para a nossa próxima parte dos trabalhos de hoje, que são as nossas vibrações. Eu gostaria de pedir a todos que cerrassem os olhos. E elevassem os seus pensamentos, o seu coração. Imagine Jesus, concentre-se na imagem de Jesus, querido Mestre. Imagine o céu cheio de estrelas. Imaginem a figura de Jesus nesse céu iluminado. Senhor, ouve a prece que sai de nossos corações aflitos, de nossos lábios arrependidos, de nossa alma cheia de tribulações e desafios. Trazei, Pai, a paz aos que se encontram perdidos nos labirintos de ódio e rancor que os enlaçam e torturam. Trazei calma e perseverança aos corações dos aflitos que sofrem e agonizam por eles mesmos cometidos. Trazei, Senhor, alegria e serenidade aos olhos que cansados estão de tantas lágrimas derramadas. Lágrimas estas que expurgam da alma a dor do desencanto, a amargura deixada pelo céu da incompreensão e do desamor, da ingratidão. Trazei, querido Pai amado, luz aos corações enegrecidos que buscam, na vingança, o alento enganoso da sua própria insensatez. Mostrai, ó Pai, o caminho de amor e de luz a todos que jazem prisioneiros nas masmorras do ódio, da ambição, da luxúria, do materialismo carnal, do sexo, das drogas, de todos os vícios que acorrentam a alma, apesar dos fardos de dor e de humilhação. Levai, Altíssimo, a cada canto do universo, cada partícula da criação, suas bênçãos de amor. E este amor, que jorra abundante através do fluido cósmico, que é a emanação divina, que é tudo da vida, penetre no âmago de cada ser. Não esqueçais, Senhor, dos que jazem atrelados ao leito, para que possam encontrar dentro de si mesmos a coragem e a resignação necessárias para suportarem a prova na qual se encontram e que, por certo, lhes abrirá caminho à regeneração. Levai paz aos espíritos atormentados, enclausurados, que estão em corpos restritos nas suas manifestações físicas. Que o medo, a dor, o rancor, o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e a ingratidão sejam arrancados de nosso coração, tal qual ervas daninhas que impedem que as flores do amor, da caridade, do perdão e da confiança floresçam no solo de cada coração. Fazei, Senhor, que o homem encontre na luz da fraternidade a tocha que o guiará através da escuridão, na qual ele mesmo se lançou, na perdida noite dos seus erros e desvios. Que possa, querido e bondoso Pai, o homem encontrar-te dentro da pequena fagulha que jaz adormecida dentro de cada ser, e que, quando despertada, se transformará em labareda que incendiará o universo de amor. Que nosso Pai esteja sempre conosco dentro de cada coração. Que possamos, meus irmãos, levar as palavras de hoje dentro do nosso coração. Que possamos tentarmos, pelo menos daqui para frente, avançarmos, prosseguirmos e buscarmos dentro de nós mesmos essa reforma íntima tão importante. Buscarmos trilhar um novo caminho. O tempo é curto, se nós não começarmos agora, é cada vez mais difícil. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Os que vão tomar passe, que continuem nos seus lugares. Os demais, eu peço silêncio.